Imagina só, chegar em casa e encontrar uma carta anônima com só essas 3 palavras: quem é você? Pois é com essa pergunta que já joga a gente direto no coração da filosofia que a nossa jornada de hoje começa. Para nossa protagonista, Sofia Munsen, essa pergunta não foi só um mistério, não. Foi o pontapé inicial para tudo. Uma simples carta anônima abriu as portas para uma viagem incrível pela história do pensamento humano. E é aqui que a jornada dela começa de verdade, com o choque dessas perguntas profundas que chegam assim sem aviso dentro de uma carta misteriosa. E vamos combinar, não são perguntas fáceis, né? Elas são a base da nossa inquietação como seres humanos. O tal remetente anônimo estava, na verdade, desafiando a Sofia a encarar as questões mais essenciais da vida, aquelas que a gente muitas vezes deixa de lado na correria do dia a dia. E isso leva a gente para o centro da filosofia. Afinal, como alguém se torna filósofo? Não precisa de diploma, não. Precisa de algo bem mais básico, algo que talvez a gente tenha até esquecido: o despertar da admiração. Tá aí, a capacidade de se admirar com as coisas. Essa é a ideia central, o verdadeiro motor da filosofia. Sem essa habilidade de se maravilhar com o mundo, de olhar para uma estrela ou para o simples fato de existir e se perguntar, ué, como? A filosofia simplesmente não acontece. Olha, essa comparação aqui ilustra isso perfeitamente. Pensa numa criança. Para ela, o mundo é um lugar mágico, cheio de novidades. O pai está flutuando na cozinha, incrível. Agora, para o adulto que já se acostumou com as regras da realidade, é motivo para pânico. A filosofia é justamente um convite para resgatar esse olhar de criança, para não aceitar o mundo como algo óbvio. E foi essa admiração que levou a uma transição histórica fundamental. Antes, o trovão era o quê? O martelo do deus Thor. Uma explicação mítica para algo desconhecido. A filosofia nasce no exato momento em que a gente para de aceitar o mito e começa a buscar explicações racionais, baseadas na lógica e na observação. A partir daqui, a jornada da Sofia entra em outro nível. Essa busca racional leva ela a 2 gigantes da filosofia grega. Caras que simplesmente moldaram o pensamento ocidental: Platão e Aristóteles. A ideia do Platão é mais ou menos assim. Imagina um pessoal que passou a vida inteira acorrentado no fundo de uma caverna, olhando para uma parede. Atrás deles, tem uma fogueira que projeta sombras de objetos. Para eles que nunca viram outra coisa, aquelas sombras são a realidade. É tudo o que eles conhecem. Só que um dia, um desses prisioneiros consegue se libertar. Ele sai da escuridão e pela primeira vez na vida vê um mundo de verdade. As cores, as formas reais, a luz do sol. E aí ele entende. O que ele via antes eram só cópias, sombras na verdade. Mas o que acontece quando ele volta para contar a novidade? Ninguém acredita. Riem dele. Preferem o conforto e a segurança das sombras que já conhecem à verdade, que é ofuscante e desconfortável. Essa é a grande dificuldade do filósofo. Tentar mostrar a realidade para quem está acomodado na ilusão. Quase um alerta sobre as bolhas de informação e as câmaras de eco que a gente vive hoje. Então, a lição dessa alegoria é a base do pensamento do Platão. Para ele, o mundo que a gente vê com os nossos olhos, que a gente toca, é como uma caverna. A realidade verdadeira mesmo está no mundo das ideias, um lugar de formas perfeitas e eternas que a gente só alcança com a razão. A cadeira que a gente senta é só uma cópia imperfeita da ideia perfeita de cadeira. Já o Aristóteles, que foi aluno do Platão, tinha uma pegada bem diferente, mas com o pé no chão. Ele queria organizar e classificar o mundo que a gente pode ver e tocar. Com esse método de perguntas, quase um jogo, ele conseguia categorizar tudo na natureza, mostrando como a nossa realidade é estruturada. E olha que incrível! Isso tem uma aplicação muito prática na nossa vida. Para a pergunta como viver bem, o Aristóteles diria: busque um meio termo de ouro. A coragem, por exemplo, não é nem ser covarde, nem ser imprudente. É o equilíbrio. A generosidade fica entre a avareza e o desperdício. É tudo sobre buscar esse equilíbrio virtuoso. Agora, vamos dar um salto gigantesco na história. Passando pela Idade Média, a filosofia se vira para um novo foco. Depois de olhar tanto para as estrelas e para a natureza, o olhar se volta para dentro, para a mente humana. No século XVII, um cara chamado René Descartes resolveu duvidar de tudo, de absolutamente tudo. Mas no meio de tanta dúvida, ele encontrou uma única certeza que não dava para negar: o próprio ato de duvidar. Poxa, se ele estava duvidando, ele estava pensando. E se ele estava pensando, ele tinha que existir. Gente, essa frase mudou o jogo completamente. O eu, a nossa consciência,
Se tornou o ponto de partida seguro para qualquer conhecimento. A busca pela verdade agora começava dentro de cada um, do indivíduo que pensa. Uma ideia que ecoa até hoje na nossa cultura. E depois dessa viagem toda no tempo, a questão volta a ser pessoal. Porque, no fim das contas, filosofia não é só sobre o que grandes pensadores disseram lá atrás. É sobre o que a gente faz com essas ideias hoje. Então, como trazer isso para a nossa rotina? Primeiro, questione o normal. Segundo, procure ativamente outros pontos de vista. Terceiro, não perca nunca aquela capacidade de se admirar com o mundo. E por último, entenda que a responsabilidade pelas suas escolhas é toda sua. O livro nos deixa com essa metáfora fantástica. O universo seria como um coelho tirado da cartola de um mágico. Nós somos seres minúsculos vivendo nos pelos desse coelho. A maioria de nós se acomoda ali. Mas os filósofos, eles são aqueles que tentam escalar até a pontinha dos pelos para tentar dar uma espiada em quem é o grande mágico por trás de tudo. Essa busca interior nos leva a uma das conclusões mais radicais da filosofia com o existencialista Jean-Paul Sartre. Se não existe um roteiro pronto, um destino, então cada um de nós tem que criar o próprio sentido da vida. Isso significa que estamos condenados a ser livres. É uma liberdade imensa e, ao mesmo tempo, assustadora, que nos devolve àquela primeira pergunta: quem é você? E a resposta, pelo visto, é algo que a gente constrói a cada escolha. Toda esta apresentação e o roteiro que a guiou foram elaborados pela equipe do canal Terceiro Cérebro. O nosso canal é feito para quem busca expandir a mente. Se este conteúdo foi útil de alguma forma, saiba que o seu apoio é fundamental para o nosso crescimento. Curtir, comentar e compartilhar faz toda a diferença. E claro, o mais importante de tudo, inscreva-se no canal. A sua inscrição é o que nos permite continuar produzindo e trazendo novas ideias. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!